Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Texto de Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Aí vem outro trecho, que é o item 4, já também é um trecho de Mateus capítulo 22, o item 5 é um trecho de Lucas 14, e o item 6 tem um comentário dos Espíritos. Então o comentário é assim: essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade e de coração, e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta obra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será exaltado, elevado, todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza do céu e não se perde: as virtudes. Enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte.
e foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. Se não quereis ser obrigados a descer, procurais ao contrário o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar elevado no céu, se o mereceres. Esse evangelho, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, traz esse trecho: todo aquele que se eleva será rebaixado. Traz um texto de Mateus que ele fala sobre as crianças, e no item 6, logo no início, ele diz assim: essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Veja, humildade vem de humus, de terra, é ter o pé no chão, é ser realista. Eu tento trabalhar isso comigo todo dia, no sentido de ver as coisas como elas são. A partir daí, eu vou entender, vou ampliar minha visão, melhorar minha compreensão, para usar bem o meu livre arbítrio. Como é que eu vou me portar? Aí, humildade. Porque quando eu fico fazendo juízos de valor, eu trago essas opiniões, eu fico querendo que a realidade seja como eu quero. Por exemplo, você tem um marido ou uma esposa que não são como você quer. Tem um lema muito bom de Anônimos que diz: viva e deixe viver. Lá no Chico Xavier, ele fala: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. No final do evangelho falava aqui, ó: não procureis, pois, ser o primeiro lugar na terra, mas porque você está disputando com os outros, porque com o segundo, com o terceiro. Dê aos outros o direito de serem como quiserem, mas assuma o dever de ser melhor do que você mesmo a cada dia, ó. Está vendo? Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. O problema é que quando a gente não se ama, fica buscando a aprovação dos outros, e logicamente fica disputando com os outros. Não tem disputa, não tem concorrência. Estava falando disso no último evangelho, o pessoal está acompanhando pela internet, desse canal aí, Transmutação Renato, depois a gente vai colocar o evangelho. Eu estava falando isso na quinta-feira, lá na casa de Miramês, que nós todos temos, não é o primeiro lugar, nós temos o único lugar, nós temos o nosso reinado. Quem é que pode ocupar o lugar que nós estamos? Eu lembro, há muitos anos, por volta de 20 anos atrás, nessa mesa, num canto dessa mesa, sentava a Cleide, irmã do Cláudio. Há uns 20 anos que a Cleide não senta nesse lugar. Tomaram o lugar da Cleide? Não. Só pode ser a Cleide e a Cleide. Um pai, um filho, uma mãe que desencarna, ele perde o lugar? Não.
Se você for bom ou ruim para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, você perde o seu lugar. Não dá para perder. Vem outro ocupando o lugar dele. O seu lugar é seu, porque só quem tem seu nome, seu jeito, sua energia é você. Só que para perceber isso tem que ser humilde. Não é egoísta, não é egocêntrico, é entender a realidade. Isso não é bom nem é ruim, isso não é mais, não é menos, é real. É real. Ai, mas eu ando, fulano de tal não anda. Pois é, o lugar dele não anda. Aí agora, você reconhecendo o seu lugar, você consegue reconhecer o que você tem para melhorar, para ocupar da melhor maneira possível o seu lugar, independentemente de disputa, ou você só se mexe se estiver se sentindo ameaçado? Vejo muita gente dar depoimento de DR, né? Discutir o relacionamento. Quer nem conversa não e nem olha para o companheiro. Aí quando vê que tem alguém paquerando, aí ele se mexe. Quer dizer, você ocupa bem seu lugar ou você só se mexe quando você acha que está perdendo? Porque se você for humilde e se amar, porque sabe que Deus te ama, te mantém, te criou e te transforma, você tem que assumir e melhorar no seu lugar, ser melhor do que você mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, e pronto. Rapaz, você é bom por quê? Porque é para isso que eu nasci, ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Olha ali, rapaz, eu acho que o Renato fala melhor do que não sei quem. Não é a questão, o Renato fala e ele tem que melhorar a fala dele. Semana passada eu estava aqui, aí eu saí, né? Aí uma companheira chegou e disse assim: Renato, o microfone estava estourado. Eu disse: ô rapaz, eu não consigo perceber, porque aqui eu fico em cima desses, parece assim um tornado, né? Então eu fico tentando para me ouvir, porque eu penso, se eu me ouvir direito, você me escuta. Aí eu disse: pois olha, quando tiver estourado de novo, você me diz, porque eu não tenho como perceber. Quer dizer, eu nem sei, depois se ela vê aí me conta, porque eu não consigo. Aí só o olho Marco está aqui, que ele controla ali no som. Mas é porque a gente pode melhorar. Então quando ela me diz uma coisa, é porque está dizendo: olha, pode melhorar nisso. Então o que a gente faz? Se a gente entende que tem que melhorar, melhora. Há algum tempo aqui a gente não tinha som. Eu fazia essa mesma coisa no gogó, para essa mesma quantidade de gente, e fomos melhorando. A ideia é essa. Então eu tenho que melhorar quando? Quando? Sempre. E você? E eu tenho que melhorar só na fala, hein? Não. Meus relacionamentos. E meu relacionamento não é só com pessoas. Como é que está a minha relação com a comida? Comida para mim é um alimento? Um mero alimento? Ou comida para mim é uma forma de fugir da insatisfação e comer minhas emoções? O descontrole alimentar é isso, comer as emoções. Como é que está a sua relação com a comida? Quem consegue
perceber que tem um relacionamento bom com a alimentação? Quem consegue perceber que não tem um relacionamento bom com a alimentação? Aí, é uma coisa boa, mas você não sabe fazer bom uso, porque você desvirtua a natureza das coisas. Eu estou recaído, tenho falado isso, em alimentação. Mas recaio e levanto. Fico tentando, fico olhando, observando. De novo, eu preciso melhorar em tudo. Quando? Sempre. Não porque eu quero o primeiro lugar, porque o meu lugar é indisputável. Renato, peraí. Digamos, eu já tive relacionamentos afetivos com alguém. Depois aquilo só era um amor, era um desespero, depois passou. Quem já passou por isso? Mas quando você estava naquele período, naquele relacionamento, que você estava realmente afim, você conseguia olhar e querer outra pessoa? Quando você estava super afim, você queria outra pessoa, normalmente você quer. Se você está tendo reciprocidade, se você está com a pessoa, quem já viveu um relacionamento intenso que você estava com aquela pessoa e você queria ela e só ela? Quem já passou por isso? Agora, às vezes isso passa, mas naquele tempo que você queria, por um tempo era só aquilo. Quem já passou por isso? Então naquele tempo ninguém podia substituir. É uma energia. Quando a gente está na veia, está no lugar, aquela história, a gente está no lugar certo e na hora certa, a gente vai com Deus, vai com a vida, e quando a gente vai, a gente é imbatível. É aí o ponto da humildade. Não é uma disputa com ninguém, porque ninguém pode ocupar o seu lugar. Mas a finalidade da vida é você aprender quando? Sempre a ser melhor do que você mesmo. Mas com relação a quê? Aí a outra humildade. Você percebe que você não se criou, que você não se mantém no total. Por exemplo, se não tiver ar, você não vive. Concorda? Se não tiverem condições climáticas, naturais, ambientais, que são produzidas por Deus, as forças da natureza, você não vive. Então a primeira coisa, tem forças que não são feitas pelos homens, nem pelas mulheres. Na hora que você bota o pé no chão e entende, só pode existir uma força maior do que os seres humanos. Isso é pé no chão. Como é que a gente chama essa força? Como é o nome dessa força para nós? Deus. Não é não? É a força da natureza, é a gravidade. São manifestações do poder de Deus. Humildemente, pé no chão é algo que não está no nosso poder. Está vendo? Então, eu, em relação a Deus, que me deu livre-arbítrio, compreensão, boa cognição, inteligência, eu saio do exercício da inteligência, que é só ficar escolhendo dentro, e vou chegar ao patamar da sabedoria. Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Filosofia é sabedoria, amigo da sabedoria. Religião, religar-se consigo e com Deus. Ciência, você consegue provar o que você está dizendo. Então, base da filosofia, conhece a ti mesmo. Conhece onde estão os teus
pontos positivos e as tuas limitações e melhora. Mas é em relação ao outro? Não. É em relação a Deus. Em você servindo a Deus, compreendendo o seu lugar nas forças da natureza que são manifestações de Deus, você vai melhorar naturalmente com os outros. Não é em relação a eles, é uma conversa sua com Deus. Você é bom porque entende que deve ser bom para com Deus. E aí você vê que não tem como ser bom com Deus sem ser bom com os outros. É natural. Quando você começa a viver em relação a Deus, ou você cria um relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com os outros melhora. Porque quando uma coisa vem, por exemplo, você vai andando aqui, aí o cara avança a preferencial e te atropela. Se a tua relação é com o cara, você fica com ódio, você esculhamba, você quer tudo. Cadeia, prisão, morte. Mas se a sua relação é com Deus, você olha e diz assim: Senhor, sem autopiedade, humildemente, pé no chão, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que é que o Senhor quer me mostrar que sem esse acidente eu não sou capaz de ver? Sem esse câncer eu não sou capaz de ver. Sem esse nódulo eu não sou capaz de ver. Sem essa separação eu não sou capaz de ver. Sem essa topada eu não sou capaz de ver. Sem essa queda eu não sou capaz de ver. Porque quando eu me relaciono com Deus, é assim: topei de o que o Senhor quer dizer? Quando eu me relaciono com o mundo, esqueço que a minha relação primordial é com Deus. Eu levo uma topada, eu esculhambo, sei nem a quem já passou por isso. E serve de quê? E aprende o quê? E melhora em quê? Eu uma vez dei um murro, um chute na parede. Pela infinita misericórdia e graça de Deus, eu não quebrei o pé. E o que é que a parede tinha culpa? Porque eu estava atrasado. Eu chute na parede. Uns 20 anos atrás. Está vendo? Quando a nossa relação é com Deus, tudo muda. Quando não é assim: oh meu Deus, os filhos da minha irmã são tão bons, e uma peste dessa nasce aqui em casa, só dá trabalho. Essa relação é com ele, com a sua irmã, com os filhos dela, não é uma relação com Deus. Senhor, por que o Senhor me deu essa bênção? Se o Senhor me deu essa bênção, com esses defeitos aí, eu sei que a vida dele é dele, mas como é que o Senhor me orienta para que eu possa fazer a minha parte? Que eu possa dizer sim e que eu possa dizer não quando for necessário. Que eu possa ajudar, mas que eu possa dizer não quando eu achar que eu estou prejudicando. É diferente ou não a relação? A relação não é com Deus, não, eu vou fazer isso aqui porque ele vai gostar de mim. Quer manipular, quer... Não, você tem que fazer o que é certo. Se for certo, vai dar certo. Se for errado, vai dar errado. Se você se relaciona com ele, já está errado. Você tem que se relacionar primeiro com Deus. Quando nasce um filho, você diz assim: ó Senhor, obrigado por permitir que eu tenha responsabilidade sobre esse teu filho.
que o Senhor me deu responsabilidade para eu cuidar. Não seja assim, oh meu Deus, eu quero que é meu filho, é meu, ele tem que amar é a mim. Ele nunca vai poder desgostar de mim. Ele não pode fazer vergonha a mim. Mas se você dissesse, não, ele é um filho amado, querido de Deus, ungido por Deus, como eu, e eu cuido dele. A minha responsabilidade dele é pastorear ele. Mas as dívidas, os bônus, é para a honra e glória do Senhor, não é para a minha honra não. Olha, eu vou andar ali e vou dizer, mulher, eu sei que as minhas amigas, os filhos dela estão tudo presos, estão não sei o que, eu vou dizer, tu viu? Meu filho, porque eu soube educar, ele é formado. Ó, o orgulho seu, você não vê o tanto que Deus, além do seu trabalho, proveu, concorda ou não? Do mesmo jeito que você assumiu o bônus só para você, para mostrar para os outros, quando tiver um ônus, você vai se achar impotente. Mas quando você assume o bônus como o seu trabalho, com a permissão, glória, manutenção por Deus, e que a Ele toda a honra e toda glória, não a você. Quando tiver um problema também, você diz, Senhor, se eu errei, me desculpe, mas me ajude a curar, consertar, ajeitar, porque esse filho é nosso. A gente faz assim normalmente ou não? A gente quer atribuir a gente, né? Não? A gente se desrelaciona com Deus com muita facilidade, só porque Deus é abundante. Porque 1 minuto ou 2 sem ar, você morre. Mas como ninguém nem sente que tem ar demais, você nem fala de ar, é besteira. Você se levantou hoje para ir fazer xixi de madrugada, é tão normal que é besteira. Vai atrás de alguém que não pode andar e acorda com vontade de fazer xixi e não tem como se levantar. Essas piadas da internet, né? O senhor olhou para o outro assim, rapaz, eu estou com um problema. Eu disse, o que é o problema? Todo dia às 4 horas da manhã eu faço o 2. Então, rapaz, qual o problema? Ele disse, o problema é que eu só me levanto às 6. Ou seja, todo dia ele faz na roupa e fica lá 2 horas naquele mal-estar. Mas você, como você está podendo andar, se levantar, ir para o banheiro direitinho, fazer, limpar, né? Você não dá nem valor, não vale nada, mas fica 4 horas fazendo, só podendo chegar alguém para te levantar para limpar às 6. Para você ver o preço que tem. Mas você não vê que isso é infinita glória, poder de quem? De Deus na sua vida. Vê nada. Vê não. A gente não quer ver os poderes de Grayskull, né? Que não são de Grayskull, né? Poderes de Deus. Não vê, quer ver não. A relação com Deus, gente, é na alegria e na tristeza, é na saúde e da doença, é amando e respeitando, e só que não tem morte que separe. A questão é a gente querer ocupar o lugar nosso, entender que Deus tem o lugar dele e a gente tem o nosso. Que Deus não precisa melhorar porque Ele já é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. E que nessa relação quem tem que se olhar, se compreender todo dia e se melhorar é quem? É você, sou eu, no meu lugar, no meu reinado.
Isso é humildade. Tem nada de luxo. Você tem gente que fala com humildade. Olha, ele é tão humilde. Você é uma coisa luxuosa, né? É o luxo da humildade. Não, humildade é ser realista, pé no chão. Deus é Deus e eu sou eu. E eu não sou Deus. E Deus é perfeito e eu não sou. Mas eu não sou, mas Deus me dá a condição de me aperfeiçoar, me aprimorar, me restaurar, me regenerar a cada dia. Bom, eu quero, eu vou fazer. Mas de novo, me regenerar, me aprimorar com relação aos outros ou com relação a Deus. De novo, a sua relação primordial é com Deus. É o menos é para ser. Se uma pessoa caiu na drogadição, no alcoolismo agora, destruindo a família, a mulher é a melhor mulher do mundo, o filho aguenta toda a loucura que ele faz. Aí ele entra numa recuperação e diz assim: entrei na recuperação pela minha mulher e pelo meu filho. Que mulher e filho, como ele, são seres falíveis. Aqui no Evangelho dizia, será o maior no reino do céu quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, ou seja, a mulher e o filho do cara, por mais que não usem substâncias entorpecentes, são seres falhos, não são? Se ele for fazer a recuperação pela mulher e pelo filho, que no auge do fundo de poço dele, da ativa da droga e do alcoolismo, estava aguentando as pontas, quando ele começar a melhorar, um dia a pessoa vai ficar olhando para ele, ele vai dar uma volta e diz: ixi, já vai usar. Como é que aquilo ali vai entrar no coração dele? Provavelmente ele também, por ser falível, por não ser curado e estar em recuperação, pode se revoltar contra a mulher e o filho, porque duvidou da recuperação dele. Acontece isso ou não? Mas só acontece porque ele foi fazer recuperação com a mulher e filho. Ele tinha que fazer a recuperação, era um compromisso de honestidade dele para com ele e para com Deus. Deus nunca vai dizer: ei, bichão, já vai usar, né? Vai não. Você fez com ele, você sabe que ele está com você a todo momento. Você disser: olha, Senhor, eu não quero mais usar. Isso aqui é porque eu estou cumprindo o meu papel na vida. Meu compromisso é contigo, Senhor. Que horas é que Deus vai desconfiar de você? Você já viram essa passagem de Deus desconfiando de você? Se você quiser melhorar, que horas é que Deus vai te sabotar? Vocês sabem que hora é? Ele faz isso? Deus faz isso, Ele te sabota. Se você está num projeto bom, Deus te sabota. Faça relação com Deus. Pergunte a Deus, converse com Deus, entregue sua vida e suas vontades nas mãos de Deus. Faça a sua parte relacionada com Deus. Dê aos outros o direito de serem como quiserem, mas você tem a obrigação de ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Você está sendo melhor em relação a Deus. Faça certo, vai dar certo. Mas se a minha mãe não acreditar em mim, parabéns para tua mãe, ela você fala aí, você também é. Mas tu está fazendo isso é para tua mãe ou é para Deus? Primeiro faça para Deus. Olha o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ame mais a Deus que a sua mãe. Isso não tem nada a ver com abandonar a mãe. Ame mais a Deus que a sua mulher. Equilibradamente você vai saber como é viver. Não é ser fanático, não é nada. É isso, é se relacionar com Ele.
É humildade, é pé no chão. Senhor, eu só estou falando aqui porque o Senhor quer. Eu só estou em pé porque o Senhor quer. Eu só cheguei aqui porque o Senhor quer. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer a minha parte, porque o Senhor quer que eu seja melhor do que quem? Do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então eu vou chegar melhor. Eu falo, vou tentar falar melhor. Eu ando, vou tentar andar melhor. Eu como, eu vou tentar comer melhor. Eu tenho uma esposa, vou tentar ser um esposo melhor. Eu tenho um filho, vou tentar ser um filho melhor. Porque tudo aquilo é bênção de Deus. E a minha relação é com Ele. Que adianta eu dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, se nas minhas atitudes eu não amo? Eu nem me relaciono com Ele. Temos que nos relacionar com Deus. O caminho para Deus somos nós. Você tem que se relacionar com você, para você ver o que de Deus tem, sem você ser Deus, para você ver o que você tem que melhorar para com Deus. É aí o Raul Seixas, né? Quando o Gita, que ele pega um trecho de um livro antigo dos hindus, aí ele faz aquela música Gita, que é do livro Mahabharata. Ele diz: eu sou, Deus diz, ó, eu sou a luz das estrelas. Ou seja, Deus não é uma estrela, Ele é a luz das estrelas. Aí diz assim: saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Deus está em todo mundo, mas ninguém aqui é Deus, porque sem a energia da vida que é Deus, que compartilha, ninguém vive. Realmente, Deus está em todo mundo, mas ninguém é Deus. É muito lindo, né? Humildade, pé no chão, relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus não despreza ninguém, porque tudo tem Deus pelo meio. Quem se relaciona com Deus topa e não esculhamba a pedra. Pergunta o que Deus quer dizer com aquela pedra naquele lugar. Quem se relaciona com Deus é assaltado e não esculhamba o ladrão, nem bendiz o ladrão. Pergunta a Deus o que é que Ele quer mostrar, porque que tinha um do teu lado, Ele assaltou você e não o outro, sem autopiedade. O que é que o Senhor quer me mostrar? Veja, aprenda, mude, seja melhor. Isso não é um espírito que é contrito, não é o joelho no chão, não é o pezinho no chão. Humildade é saber que você não é Deus, mas Deus está em tudo. Fazer a nossa parte, mas entendendo que sem Deus nada acontece. Não dá para entregar tudo a Deus, porque Deus nos criou para que nós tenhamos o nosso livre arbítrio, que nós busquemos ser melhores. Eu não posso querer enricar e me acomodar. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso querer enricar e o que eu ganhar eu gastar com besteira. Não posso. Mas Deus direcionou a riqueza para mim se eu quero. A pergunta é: a minha relação é com Deus ou com os outros? Porque se Ele direcionou aquilo ali e eu sei cuidar do que Ele me entrega, vai prosperar. Uma hora ou outra dá certo.
problema é como chegar aos lugares, né? Geograficamente, se você não sabe onde você está, como é que você vai chegar a algum lugar? A pessoa, você está aqui, a pessoa diz assim: ei, como é que eu faço para ir lá para o Castelão? A pessoa que está aqui te responde, porque ela está te vendo aqui e sabe o que é para o Castelão. Mas se você ligar para uma pessoa e dizer assim: ei, como é que eu faço para ir para o Castelão? A pessoa diz assim: onde é que tu está? Se você não sabe onde está, tá vendo? Conhece a ti mesmo. Se você não se conhece, nem procura se conhecer, não entende que você tem Deus, mas não é Deus, e não ocupa o seu lugar, não exerce e não se aprimora no seu reinado, você não consegue chegar a lugar nenhum. Não é possível. Não é possível. E Deus manda intuições, inspirações, pessoas. Como eu disse, semana passada eu estava falando, o som é bom. Tem os ruídos dos ventiladores. Aí a pessoa chega e diz: Renato, o som estava estourado. O que é isso? Deus manda um instrumento para te dizer: ó, isso aqui estava bom, mas precisa ainda melhorar. Melhore. Aí eu respondi para ela: hoje, semana que vem, se tiver estourado, me diz. Melhore. Ai, Renato, agora eu tenho 70 anos. Tem muita gente que eu vejo falar assim: tenho mais passado do que futuro. Aí eu vejo falar assim: existe isso? Senhor, eu tenho 70 anos. Como é que eu posso melhorar como uma criança? Aos 70 anos. Eu já sei, eu vou virar o velho da lancha, é isso que quer melhorar na tua relação com Deus? O que é que você pode melhorar? Você vai ver: é mesmo, cara, acho que eu estou perdendo meu tempo demais aí com droga, com bebida, eu estou comendo coisa que não me faz bem, eu não estou fazendo exercício, eu não estou dando atenção à minha esposa, eu não estou dando atenção à minha namorada, não estou dando atenção aos meus filhos, meus netos, eu não estou sabendo cuidar bem dos meus recursos, eu não estou administrando meus remédios. Não, a pessoa não para pensar isso não, vai vivendo de qualquer jeito e pensando que aquela vida ali já acabou, porque ele acha que tem mais passado do que futuro, mas para Deus isso não vale nada, porque nós somos espíritos que são imortais. Imortais. Quando só por hoje eu deixei de ingerir bebida alcoólica, eu tinha 38 anos. Para muita gente, 38 anos já é velho. Mas eu tive e tenho tido a oportunidade de conhecer tantas coisas maravilhosas depois disso, sem usar nenhuma droga lícita ou ilícita. É dizer, nem estava velho. Outro dia um senhor com 90 anos se formou em medicina. Todo dia é dia, não tem esse negócio para Deus não. Eu tenho gordo, estou magro, sou branco, sou preto, sou amarelo. Você é você é rei no seu lugar. Você já viu casa arrumada e casa bagunçada? Você quer ser o quê? Casa arrumada ou casa bagunçada? Quem quer ser casa arrumada? Agora, para e pensa. Quem tem coisa para arrumar em casa,
Tá aí, ó, chega pra lá, bicho. É isso. Se você quer ser casa arrumada para Deus, tem que primeiro ver a casa e ver como é que ela tá aí lá e arrumar. E casa arrumada é assim: arruma hoje e amanhã desarruma. Lava os pratos hoje, mais tarde a pia tá cheia. Lava a roupa no tanque. Tá vendo? É Deus te dando aula. Casa arrumada dá trabalho. Porque não tem fim. A pessoa diz assim: rapaz, trabalho de casa não tem fim. É, que o trabalho da vida não tem fim. Ah, mas eu já trabalhei. Respeita as caras, eu tenho 70 anos. Isso aqui não é para mim. Quem vai te dizer é Deus. Casa arrumada ou casa bagunçada? Para Deus você quer ser casa arrumada ou casa bagunçada? Mas eu já tenho 70 de novo. Casa arrumada com 70 ou casa bagunçada com 70? Ah, mas eu tenho 20. Casa arrumada com 20 ou casa bagunçada com 20? Eu tenho 90. Casa arrumada com 90 ou casa bagunçada com 90? Quantos caras eu conheço aí com 50 anos achando que já não dá mais para fazer nada, não fiz nada, não deu. E eu conheço gente que aprendeu a ler com 30, depois que se afastou das drogas e conseguiu se fazer SEGA, não sei o que, se formou, passou em concurso com 50. Com 50. Mas a pessoa às vezes olha e acha que já concluiu. De novo, casa arrumada não se conclui. Todo dia tem que arrumar. Mas não dá vez por outro pensamento na gente. A gente olha para a idade que a gente está e acha que só tem mais passado do que futuro, que não tem mais jeito. Mas o que é que não tem jeito se a tua relação é com Deus? Para Deus alguma coisa é impossível? Não, mas você tem que escolher livre-arbítrio, tem que querer. O caminho de 1000 passos ele começa com o primeiro. Você já começou o primeiro? Arrumou a casa? Isso é humildade. Todo dia eu paro e digo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça para que eu melhore? E vou tentando. E quando eu não consigo em alguma coisa, eu não fico satisfeito. Eu digo: ô Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Como é que eu vou compensar hoje o que eu não fiz ontem? Os pratos que você deixou ontem, lavar hoje, a roupa que deixou semana passada. É isso, Senhor. Nada é pequeno, nada é de importância secundária, tudo é importante. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Mas entenda, temos que ter coragem para mudar o que nós podemos. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso
É preciso saber viver, é preciso saber viver.